Mas enfim, esse seria um sonho maravilhoso. Se você perguntar se eu quisesse ser um cantor de sucesso na vida, nunca pensei, nem tenho nenhuma vontade disso. É só cantar para me divertir. A gente canta, a família canta, meus filhos cantam, a gente se diverte no karaokê, a gente se diverte pra caramba. Isso eu amo fazer. Até hoje? É pura diversão, até hoje, pura diversão. Interessante. Pô, maneiro. É que assim, poucas pessoas... Pô, você realmente... Dizer que você é um cara de sorte eu não acho justo, porque... por toda a tua história e tudo mais. Mas você é um cara que conseguiu pôr no mundo as paradas que você queria, né? E, cara, talvez seja um pouco de sorte mesmo. Um amigo meu brinca comigo, você tem mais sorte que juízo, né? Porque você é muito louco, você vai à televisão, você se arrisca na frente das câmeras, você faz uma sala de reunião para milhões de pessoas ouvirem ali. Pensa bem, se eu falar uma besteira ali, eu não tenho como voltar atrás com meus aprendizes. Ou eu perco a moral com eles, ou eu perco a moral com o público, porque o que foi pro ar. Então, assim, é uma coisa complexa. E quanto maior o desafio, mais eu fico cutucado para fazer direito, entendeu? Então, assim, tem que ter sorte também, tem que ter estrela, né? Uma certa estrela de você saber mexer o seu tabuleiro de vida de um jeito que ele seja favorável a você. Vai eliminando os riscos onde você puder e vai fazendo a coisa que te faça melhor. Só tem sucesso quem ama o que faz. No dicionário, o amador no dicionário não é necessariamente aquele que não é profissional, é amador do que ele faz. Seja o amador do que você faz e não no que você faz. Se for amador no que você faz, você está perdido. Mas se você for amador do que você faz, você vai ser totalmente diferenciado dos outros. Você ama isso aqui que você falou que você passa mal nas suas férias. Por que você faz direito? Você me faz vir no lugar mais longe que eu já fui na minha vida sem passaporte. Mais longe do que isso aqui, só com passaporte eu consegui. Eu levei 1h22 para chegar aqui de carro. Porra, obrigado. Pelo amor de Deus. Mas por quê? Pelo teu sucesso, porque esse é um podcast que eu admiro, que eu acho legal. Espalhar opinião e a ideia é uma coisa muito importante nessa fase da minha vida. Eu não acho ruim, eu acho bom. Sou convidado por um monte, eu não aceito, muito raro, porque toma um puta tempo. Agora, se eu soubesse que você se esconde aqui... Mas se os dois presidentes, né, o ex-presidente e o atual vieram até aqui, quem sou eu para não vir, né? Queria que mais pessoas pensassem assim, inclusive. Porra, mas obrigado, eu acho. E, porra, é verdade, assim, o lance de você... essa história que você tá me contando de como esse CD vem ao mundo é muito interessante mesmo, porque tem coisas na minha vida também que eu quero pôr no mundo e espero pô-las também. Não sei se são hobbies, mas são mais ideias malucas. Mas faça. Você, quando eu resolvi o CD, quer dizer, o que você faz? Você pega pessoas boas. Eu peguei o Afonso Nigro, que é um puta de um artista. Ele é um dos maiores. Hoje todas as festas de casamento, tudo ele que faz. Tal. Pô, ele montou uma banda. A gente teve uma banda. Você não sabe nem da banda. Uma banda. Nós tínhamos banda com 12 elementos, com metais, com tudo que você quiser. E a gente fazia show. Eu fazia um show que era assim. A gente fazia os shows beneficentes, uma coisa assim. Eu nunca recebi um cachê. Que não era a minha banda recebia. Entendeu? Que época da tua vida isso? Isso faz... Na época do CD, um pouco depois desse CD. Tá. Estou falando de... 2009, 2010, 10 anos, tá 9, 10 anos atrás. E aí eu cheguei a montar um produto que era muito interessante. Acabou não dando muito certo, mas a ideia era ótima. Era histórias e canções. Então eu contava uma história. Então eu falava assim, por exemplo, por que Frank Sinatra cantou My Way? Ele queria desistir da carreira, ele estava numa situação muito complexa, ele não queria mais fazer, tal. E aí o Paul Anka escreveu uma música, que pouca gente sabe, você conta essa história toda, não vou aqui contar agora aqui. Uhum. E aí eu falo, bom, e aí surgiu And Now the End is Near. Aí eu comecei a cantar, a banda entrando e tal, a história com Então você tinha uma história que quase que era uma palestra cantante, entendeu? Que tinha uma história que mostrava alguma superação, alguma coisa. Então as músicas tinham tudo a ver, foi muito divertido fazer aquilo. Tu acha que essa foi uma fase... Vou ser ousado. Essa foi a melhor fase da tua vida? Cara, eu não sei dizer. Assim, é muita coisa. Quando eu fiz TV, eu amei o que eu estava fazendo. Quando eu fiz música, que era o hobby, mas foi muita diversão. Trabalho, desafio. Para mim, a fase mais espetacular da minha vida foi o nascimento dos meus 5 filhos e a minha vida com eles. Essa é a coisa mais importante que eu tive. Eu tive 5 casamentos, mas eu tive filho com 4 mulheres. Todos se dão muito bem. Eu me dou muito bem com as minhas ex-mulheres, são muito minhas amigas.
Eu sou super contra aquele princípio de cuspir no prato que comeu. Até nisso tu teve Cara, sucesso. eu tive. Cara, não é até nisso. Aqui faz esse tempo fica meio né, um entojo, um cara que fica falando que é bom. E não é que eu sou bom em tudo, não é isso, pelo amor de Deus. Tem um monte de defeitos, mas não é pouco. Mas você é um ser monte. humano. Eu Um imagino ser humano, que Mas sim. isso aqui, família é uma coisa tão importante, é uma base tão sólida na minha vida, é tão motivante em tudo que eu faço, que meus filhos são tudo que eu, para mim, tudo. E às vezes mulheres que são mães dos meus filhos vão ter meu respeito o resto da vida dela. Tudo que eu pude ajudar ela sempre, mesmo precisando separar dela, eu sempre fui. E somos muito amigos. E a minha atual mulher, não tenho nenhum problema com essa mulher. Ela é uma mulher super realizada, ela é jovem, mas ela tem uma cabeça muito madura. E a gente faz programa. A gente sai com a minha ex-mulher e o marido dela. A gente sai com a outra, a gente viaja com a outra ex-mulher, vai junto com a gente, não tem problema nenhum. Então são mães dos meus filhos. Então os meus filhos nunca sentiram aquela coisa. Eles são irmãos como se fosse verdadeiro de pai e mãe mesmo, entendeu? Então, assim, muito interessante, isso é fundamental. Então, você perguntar para mim, o princípio de tudo, a base, a solidez da história, da base da minha vida, é minha família que eu constituí. E aí, a minha realização profissional vem logo em seguida, né, em busca, né, da história que eu quis, tudo que eu quis fazer direito e quis sempre ser muito bom naquilo que eu estou fazendo e ser determinado e buscar. E aí eu fui atrás. E aí, nos meus hobbies, eu fui fazer direito também, eu quis fazer. É uma saga da minha vida fazer direito às coisas. Onde eu não sei fazer direito, eu não me meto, entendeu? Se eu perceber que não dou jeito para aquilo, não dou jeito para um monte de coisa, eu não vou me meter naquilo. Eu sou um turista digital, por exemplo, eu não sou um expert nas coisas digitais. Eu tenho que aprender muito com as pessoas, né, na área digital, mas eu sou um curioso. Então eu consigo falar de igual para igual, mas eu vou aprender bastante. Meu filho Ricardo me ensina todo dia sobre alguma coisa diferente nesse mundo digital. Meus sócios da Wibix é a mesma coisa. Então, pessoas que estão ligadas nesse universo, eu brinco, eles são nativos digitais, são pessoas que nasceram nesse universo. Quando eu comecei a minha empresa, não tinha telefone celular, não tinha computador pessoal. Steve Jobs não tinha inventado ainda o Mac. Entendeu? Então a única coisa que tinha na época era aquele computador gigantesco numa sala ali que você mostrava rodando aquelas coisas, que era o mainframe gigante, né, do Big Blue, da IBM, aquelas coisas que tinha na época. Era isso, o resto... Era diferente trabalhar num ambiente como esse, né? E tu chegou a usar esse equipamento? Você está brincando, com início de carreira inteira. Até surgiu o computador pessoal, foram uma década de trabalho ainda antes disso, né? Que loucura, cara. Caraca, como... Pois é, e aí a gente o mundo evoluiu mais nesses últimos 20 anos que nos 1000 anteriores. É uma coisa louca o que andou essas últimas 2 décadas. Especialmente, assim, sim, o computador pessoal é uma grande revolução tecnológica, mas a internet transformou tudo de um jeito ainda mais rápido. Isso é enlouquecedor às vezes, né? O fato da gente estar conectado o tempo inteiro e podendo falar para o mundo o tempo inteiro e informação chegando o tempo inteiro, deve ser para quem não viveu, assim, porque eu vivi um pouquinho sem tudo isso, né? Eu fui ter um computador na minha... Eu fui, sei lá... Você tem 37 anos. Tenho 37 anos. Fui acessar a internet, sei lá, em 97, 98, e a partir dali, aquilo ali começou a fazer parte da minha vida. Mesmo que no começo era muito difícil, né, o lance da internet de escada, mas hoje, é aquilo que você falou, agora isso daqui na mão, a gente tem acesso a qualquer coisa. Tudo. Tá tudo ali. Isso é um computador pessoal hoje na nossa mão. É uma loucura. É uma loucura. Isso transforma tudo, isso transforma todas as relações, negócios, transforma tudo. Se você quiser isso aqui, eleger um presidente da República. Exatamente. E por que tu quis sair do teu primeiro filho, das empresas que você criou no começo? Engraçado, né? Quando eu criei minha primeira empresa em 81, na minha primeira agência, eu fiquei 17 anos sócio de uma pessoa que nós éramos antagônicos pra caramba. Numa sociedade, você tem que ser complementar. Nós éramos complementares, nós éramos muito diferentes. A complementaridade é a coisa mais importante que tem. Se você tem na tua equipe aqui 2 pessoas fazendo a mesma coisa, de uma delas você não precisa. Você vai precisar de pessoas fazendo coisas diferentes. Aí junta tudo numa engrenagem e o negócio dá certo. Eu tinha um sócio que era complementar comigo, porque ele era totalmente diferente, mas ele tinha princípios e valores que não combinavam com os meus. Entendi. E eu aguentei isso 17 anos até o momento em que não dava mais. Eu preferi sair fora e ser livre para brilhar do meu próprio jeito. Em 1998, eu vendi minha parte para o cara. Nós éramos já entre as 10 maiores empresas. E em 4 anos, em 2002, eu já era líder de mercado sozinho. Foi o maior crescimento da história da propaganda brasileira. Nunca nenhuma empresa saiu do zero para líder de mercado em 4 anos. Do meu jeito. Alguma coisa eu estava fazendo certo. Sim. E o meu ex-sócio, infelizmente, até ele quebrou no mercado. Ele acabou saindo do mercado. Não desejo mal de ninguém, nem
nem que estava mais ligando para o que ele estava fazendo, não era problema mais meu. Aham. Aí, na época, eu escrevi meus 2 livros, contei essa história dentro do meu primeiro livro. O homem tem que escrever livro também, né? Eu escrevi 2. Construindo uma Vida, que foi a minha biografia empresarial, e O Empreendedor, que são dicas de empreendedorismo. Já não tem mais no mercado, mas já esgotou faz muito tempo, mas foram 2 livros que eu amei escrever. Entendi. E aí tá bom, mas aí tu saiu do mercado de publicidade, você me falou, em 2017. Aí, em 17, eu saí. É. E aí entrei no mercado financeiro. Por que tu saiu do mercado de publicidade? Encheu o saco? Porque realmente, por alguns motivos. Primeiro, o mercado publicitário, quando eu entrei, Ah. olha que engraçado isso. Tinha 5 mídias. Você tinha rádio, televisão, jornal, outdoor e cinema. E revista. 6 mídias.